Boa noite, meus amigos, meus colegas, meus companheiros magistrados. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio piloto do programa Voz da Toga. E aqui estou com o meu primeiro convidado, o nosso primeiro convidado, que não é nem convidado, ele já é um host também junto comigo, Gabriel Miranda Acha. Gabriel, que é da comarca de Ibia, Minas Gerais. Boa noite, Gabriel, tudo bem? E Flávio, prazer estar aqui com você. Um prazer iniciar também nosso programa, né? Nosso episódio piloto. Flávio, vou passar a bola para você. Se apresente aí para o público. Eu sou Flávio Lawande, sou juiz de direito da Vara de Execução Penal de Santarém, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E estamos aqui junto, eu e meu amigo Gabriel, para tentar falar um pouco sobre justiça, tentar trazer informações. É um canal de cunho especialmente educativo, tentando aproximar a magistratura das pessoas, sem juridiquês, sem firula, falando de forma técnica, mas também falando direto com o povo que nos ouve, para tentar aí unir essa magistratura do Brasil todo, não é, Gabriel? Vou até complementar, se me permite, meu amigo. A gente tem visto, né, uma falta de aproximação da magistratura com a sociedade. Eu sou juiz recente, né? Eu passei a assumir ano passado como juiz, então eu tenho percebido que em conversa com muitas pessoas, elas não sabem sequer o que um juiz faz ou como é o dia a dia dele. Em especial também alguns programas que a gente desenvolve aqui na cidade, a cidade sequer tem conhecimento. Então, a gente está criando, né, colaboração, nós dois, com outros colegas, né? Espero trazer a participação de muitos colegas ativos e aposentados também aqui no programa, de forma a aproximar mesmo e passar a nossa experiência, passar o nosso dia a dia, para que a gente possa ter essa aproximação com o cidadão. É verdade, a gente precisa se comunicar melhor, né? Vamos tentar aqui trazer o povo para o entendimento conosco, trazer o entendimento entre os magistrados, para a gente tentar conseguir conversar sem código. Acho que é também uma frase de efeito bem interessante. Retire essas togas, esquece o código, bora conversar direito. E para começar a nossa conversinha, a gente poderia tentar definir um pouco, porque o magistrado ele acaba sendo muito imbuído de dever, acaba sendo um pouco sisudo, acaba sendo muito burocrático. Então, a gente precisa se comunicar começando explicando o que é a magistratura. Se tu pudesse explicar a magistratura numa frase, sem citar lei, sem citar código, sem citar Constituição, como tu citarias a magistratura? Como tu definirias para ti o que a toga representa para ti? E isso aqui não é ensaiado, pessoal. Isso aqui estamos conversando. Haja responsabilidade em definir a magistratura em uma frase. Mas, cara, eu vejo, sinceramente, o magistrado como um servidor do povo. E acho até que é por isso que a gente está fazendo esse programa aqui. Porque, particularmente, os colegas com quem eu tenho mais contato, a gente tenta se dedicar bastante, mais além do que o trabalho, legalmente falando, exigiria, para que a gente possa trazer um bom serviço. E, particularmente, aqui eu falo por mim, mas acredito que eu falo por você e por outros colegas também, a gente fica feliz de ver quando projetos e ideias nossas começam a dar fruto dentro da cidade. Então, eu acho que, acima de tudo, o magistrado é um servidor, né? E a gente dá o nosso máximo para que a gente possa trazer um trabalho legal para a sociedade. O que você me É, diz? tu já ouviu alguma vez algum magistrado falar assim: o meu sonho é bater ponto? Ah, Eu já ouvi diversas vezes assim: meu sonho é bater ponto. Porque é um dever que a gente acaba assumindo no decorrer do tempo, e ele vai muito além de um horário de trabalho. As pessoas acham que a gente só trabalha na hora da audiência, e não é muito bem a realidade. Eu acho que também é interessante para a gente, como novatos comunicadores, eu e o Gabriel, a gente tentar comunicar o que é de verdade o dia a dia da magistratura. E para começar, para falar um pouco de como a gente trata além, a gente vai começar o nosso primeiro quadro, o quadro Fora dos Autos, em que a gente vai tratar de iniciativas extra-autos, iniciativas que as pessoas, os magistrados, os tribunais, os servidores, eles fazem para a melhoria da comunidade. E eu lembro que tu me comentou uma notícia do TJ Minas. sim. É, tu quer comentar sobre essa notícia? Tu quer falar também daquela tua experiência que tu me comentou no privado? Fala agora, vou até compartilhar a tela, que eu acho bem interessante.
Deixa eu ver se eu consigo apresentar. Claro, porque assim, tem muita iniciativa, tem muita situação que não termina na sentença. Precisamente. Esses programas aqui, o Descubra Entrega Legal, né, o programa da Coinge junto com o TJ de Minas, né, ele, como tá bem sublinhado aqui, né, a inserção profissional de jovens do sistema socioeducativo, né? Então, como você bem estava falando, a justiça não termina ali com aquela sentença, não termina ali com uma decisão, né? Vai muito além. E esse programa acaba fazendo com que jovens que talvez fossem marginalizados, né, acabem sendo reinseridos na sociedade, que eles tenham uma oportunidade de realmente se desenvolver dentro dela, né? Então, além das nossas iniciativas até individuais, é muito importante a gente também ter um apoio dos nossos tribunais, né, das nossas instituições, para que a gente possa promover programas e iniciativas diferentes, né? Nesse aspecto, eu vou compartilhar também, se você me permitir, uma Claro, iniciativa aqui que é muito simples, mas que eu acho que faz uma diferença legal. Eu vou compartilhar essa experiência e vou falar a minha experiência também. Isso aqui foi compartilhado no Instagram do próprio Tribunal de Justiça de Minas. Tá? Foi um dia específico em que um colégio entrou em contato com o meu gabinete, perguntando se eles poderiam fazer uma visita ao fórum. que Né? colégio legal, ele tem uma estrutura boa, parece um múltipla escolha do Malhação. Não, isso aí já é o nosso júri. Ah, tá. Eu tava imaginando que colégio é esse, Deus. Parabéns pelo júri da comarca de Biá. Continua, Gabriel, por favor. E aí a gente resolveu, ideia da minha assessora, fazer tipo um Roda Viva. Pô, quando que alunos, né, do oitavo ano teriam oportunidade de tirar dúvidas ou curiosidade, quer que seja, com o José? Eu, particularmente, na minha época, não tive nenhum contato assim com profissionais, não. Então, eu abri para os alunos perguntarem, eu levei a toga, deixei eles vestirem, assim, eu fiz um Eles carnaval. Agora, eu adoram vou a te Toga. perguntar, Bem legal. é engraçado, o que você acha que mais me perguntaram? Que tipo de assunto? Ah, eu imagino, eu acho que o imaginário mais comum é direito penal, né? É perguntar de crime, de prisão. Não foi? Foi homicídio e principalmente porque a questão do caso Orelha estava muito em alta, começaram a me Uhum. perguntar muito sobre ato infracional. Agora, eu particularmente, eu não desejava ser juiz desde o início dos meus estudos dentro de direito. Temos aqui A minha, revelações. Revelações bombásticas. Você, meu ouvinte, agora está descobrindo em primeira mão que Gabriel não foi a primeira ideia dele. Conta a tua trajetória, Gabriel. Pode ficar à vontade. então, o meu sonho era ser delegado de Polícia Federal, né? Que é o meu emprego anterior. Mas a minha vontade de ser juiz nasceu com contato com o juiz com quem eu estagiei. Né? Como é bom ter um referencial, né? Isso é de vida. São espelhos que a gente vai ganhando com o tempo. Eu fui bancário, eu lembro que eu tinha um gerente chamado Fernando. Ele era de Itumbiara, de Goiás, e ele foi para Abaetetuba, no Pará, onde eu comecei como bancário em 2002 para 2003. E eu chamava ele de pai, cara. Ele era um paizão, assim, chefe Fernando, que era o nome dele na agenda. E nessa época eu queria ser bancário. Eu queria ser o melhor bancário do mundo. Se precisasse sábado eu ia. E aí depois eu saí, ele saiu da agência, entrou um outro gerente, que a gente já não teve a mesma sinergia. E aí eu fazia direito já na época, eu falei, bom, então eu já vou tentar outra coisa na vida, né? Aí comecei a fazer tribunais. Aí eu tive um grande amigo, Benjamin, sensacional, ele era o diretor de secretaria da vara do júri, e me puxou para trabalhar com ele. E aí a gente vai ganhando, para cada exemplo a gente vai se transformando. E o magistrado ele também é isso, ele também é um agente de transformação. Eu imagino quantos desses adolescentes olharam e falaram, pô, eu quero ser igual ao Gabriel. Quem sabe dali não surgem juízes também. Não só juízes, mas
jovens que tiveram esse contato e perderam um pouco daquele medo do judiciário, daquele tribunal. Particularmente aqui em BI, eu acho que, eu não sei se é todos os tribunais ou não, mas tem aquelas estátuas, né? Da balança, da espada. E eu já percebo, o pessoal entra e já olha direto, já fica atemorizado. Então é aquela primeira impressão. Eu na Polícia Federal eu já tentava fazer um pouco isso, de fazer o pessoal perder um pouco o medo e, e, e o receio de se aproximar, né? Até me perguntaram há pouco tempo numa entrevista aqui em IBA, se eu considerava que nós éramos agentes de transformação social. E eu acho que isso é uma bela definição. Assim, além de dar decisões e sentenças, a gente tem um papel de transformação social também. Não necessariamente esses jovens vão ou não virar juízes, mas a gente já impacta a vida de uma forma positiva, creio eu, sabe? Esse impacto ele pode ficar para sempre. É muito interessante porque são, às vezes, primeiras impressões que a gente deixa e vão carregar a imagem do judiciário conosco. Então, às vezes, algumas pessoas elas podem ter tido uma experiência negativa com alguma situação e, por conta dessa experiência, elas geram um preconceito e esse preconceito é repassado. E é um estigma que se busca quebrar, o estigma desse distanciamento. A gente, há muito tempo atrás, foi ensinado que precisávamos nos distanciar, porque os ensinamentos antigos eram assim, olha, você vai para a comarca, melhor tu não fazer amizade não, porque É. as pessoas podem isso, aquilo. Só que a gente vai vendo que na prática não há necessidade. Você não precisa ser uma estátua de mármore que julga como um robô. A gente cada vez mais está se aproximando da sociedade. E essa tua prática foi muito interessante. Olha, a gente aqui, a gente tem a SEMPA, né? Que é a Central de Penas e Medidas Alternativas. Eu vou até compartilhar também, vou aproveitar para compartilhar, vou fazer uma propaganda Vamos que lá. a minha equipe merece, minha equipe da SEMPA de Santarém é uma equipe maravilhosa. Aqui, ontem, houve a entrega dos alvarás dos projetos selecionados, né? Teve reforma e pintura, aquisição de imóveis para delegacia, revitalização de sala. Tem um projeto da APAI, que é uma estrutura de horta para atividade terapêutica com pessoas com que necessitam de pessoas especiais. Teve para pastoral carcerária o financiamento de cursos para familiares de egressos, para pastoral socioambiental, produção de fitoterápicos que vão ser distribuídos pelo SUS em uma parceria com o FOPA. Enfim, houveram vários e vários projetos, climatização da escola e da enfermaria da nossa casa penal, espaço para a natureza, uma reforma da cozinha solidária. A sociedade ela estava muito presente, porque houveram entidades dos mais diversos setores. Teve um que chama Semente da Manhã, que é curso para pessoas que têm vulnerabilidade social. São projetos que a gente se empolga muito, porque a gente vê muito resultado. São valores que são destinados para a central de penas e medidas alternativas, e as pessoas sempre se perguntam, tá, mas para onde vai esse valor? A galera pode achar que o valor vai para o judiciário. Não, é um valor que ele é destinado mediante edital. A gente publica edital para habilitação, depois tem prestação de contas, participação do Ministério Público, e as entidades vão destinar os valores. Esse é o projeto de prestação de penas pecuniárias? Exatamente, esse é da minha comarca, está aqui à Isso, frente do meu fórum, frente do Fórum da Comarca de Santarém. eu Esse é adoro o esse nosso. projeto. Foi o que aconteceu antes de Particularmente, minha ontem, né? orientadora de vitaliciamento também é muito boa. Olha que interessante que eu recebi esses dias. Foi outra semana. Foi justamente proveniente do projeto das penas pecuniárias, exatamente o que você acabou de explicar. No meu caso, olha que legal. Isso aqui é o que me faz gostar de trabalhar. Mandaram uma carta Ah, para que mim legal. agradecendo, sabe? Assim, eu falei, cara, é nosso trabalho, mas é muito Sim. legal. É isso aqui que eu acho que carrega muito. Eu acho que a maioria dos a gente, nossos colegas, queriam entrar na magistratura querendo fazer um algo mais, né? Não fazer o básico, não simplesmente dar a decisão, a sentença e tchau. A gente Isso tira gosta. muito da imagem do Estado polícia para o Estado proteção. Uhum.
judiciário que está ali para punir, o judiciário que está ali para aplicar multa, o judiciário que está ali para prender, para um judiciário que está ali também para acolher, para proteger, para destinar valores. E é um paradigma também que a sociedade precisa conhecer do Poder Judiciário. Perfeito. Perfeito. E assim, esses projetos, que nem esses dois de Minas, eles são interessantes porque a gente tenta olhar para pessoas que são invisíveis. E muita gente desconhece esse caráter do Poder Judiciário. Eles acham que o Judiciário só existe ali para cumprir tabela, julgar processo. E a gente fomenta muitas coisas. O próprio Pena Justa, o programa Pena Justa, vindo da DPF 347, o Judiciário assumindo a expertise em relação ao estado de coisas inconstitucional para tentar solucionar um problema centenário do Brasil. E isso é o Poder Judiciário. A gente não precisava, entre aspas, fazer isso. Podia falar, não, isso não é minha função. Minha função é julgar processo. Não é, a gente está tentando ser agente de transformação social. Isso é muito interessante. Mais alguma coisa para esse quadro, para o quadro Fora dos Autos? Acho que a gente pode passar para uma mudança legislativa. O que você acha? Recente. Acho que é uma boa. Então, para a nossa mudança legislativa de hoje, nós temos o nosso quadro de prática e a gente vai tratar hoje da recente lei 15.353, que houve uma tentativa de estancar uma verdadeira ferida aberta na jurisprudência, que era a questão da relativização do estupro de vulnerável quando a vítima constituía família com o agente. Isso é um tema muito debatido, tem posições para todos os lados, mas foi batido o martelo. O nosso Congresso Nacional, representantes do povo, decidiram que, olha, agora a gente tem uma presunção absoluta, vedada qualquer menção à experiência sexual anterior, vedado qualquer consentimento, vedado qualquer adequação social, aceitação familiar, não importa. É vulnerável, não pode ter relações sexuais. Queres comentar um pouquinho sobre o tema? Queres falar se tu já teve algum caso do gênero, de famílias que se apresentaram? Fica à vontade. De famílias que se apresentaram, eu particularmente nunca tive caso, né? Considerando o tipo penal, infelizmente, já vi casos, nossa senhora, quando eu era analista judiciário, quando eu era delegado, hoje como juiz, infelizmente, é um caso que é bastante frequente, né? E gera uma preocupação imensa, né? Mas, particularmente sobre o 217A e essa questão, existiam, né? Aliás, existem, né, precedentes do STJ justamente, né, desconsiderando o crime em caso de formação de família, em que há uma criança. E, bom, a gente viu agora na imprensa que, né, tem sido bem falado isso. E já a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já vinha manifestando preocupação com o Brasil em relação a julgados justamente considerando essa exceção, né? Então, agora, com essa lei, né, uma vulnerabilidade absoluta, e o parágrafo 5º, particularmente, ele assim, extremamente claro, né? Independe de consentimento da vítima, da experiência sexual, do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime, ou da ocorrência de gravidez resultante da prática do crime. Então, menor de 14 anos, acabou. Existe É porque a vítima ela acabava sendo duplamente penalizada, né? Primeiro que ela já não tinha consentimento, não tinha capacidade para dar aquele consentimento. Uhum. E aí, quando ela dava aquele consentimento, ela se via numa situação de formação de família com uma pessoa, às vezes com uma idade muito maior. Aí chega oficialmente nos autos, mas formaram família. Mas extraoficialmente a gente não sabe se tem dependência financeira, uma dependência socioeconômica, como se chegou naquele momento das pessoas terem aquela prática. Então a vítima que merecia ser protegida, ela acabava sendo vulnerabilizada mais uma vez. Fora o constrangimento no processo. E quando se relativizava, abria-se uma brecha para normalizar, entre muitas aspas, o comportamento. E aí algumas pessoas poderiam se aproveitar dessa brecha legal, fazer o que não se deve, e quando for pego, não, deixa que eu assumo.
para tentar se livrar de um processo criminal. E eu, particularmente, o que eu vejo muito em casos, né, do 217A é, infelizmente, muitas vezes pressão da família para falar que não foi bem assim, para falar que mentiu, para falar que não era. É, E alguns casos, assim, de depoimento especial são visivelmente, assim, claros, que é visivelmente claro que a vítima está ali mudando a versão de forma meio truncada ali e você não sabe o motivo por trás que a levou a fazer aquilo. Nesse ponto, o depoimento especial veio muito bem a calhar. Quando criou, trouxe um profissional qualificado para fazer aquela escuta, que às vezes a gente sentia algo de errado, mas a gente não conseguia extrair bem. Com o depoimento especial, que elimina aquela revitimização, a gente consegue colher muito melhor o depoimento. Pois é. Especialmente quando são crianças, né? Aqui eu confio muito na assistente social que a gente tem. Confio Ah, demais. a equipe técnica É é maravilhosa. profissional, né? Então, até falo, a gente gosta de ler, a gente gosta de fazer muita coisa, mas é muito importante a gente também ter alguém tecnicamente qualificado do nosso lado para poder aplicar conhecimentos técnicos justamente nesses casos, né? E assim, eliminar aqueles argumentos de que é costume, sempre foi assim. Aqui no interior do Pará, a gente tem muitas peculiaridades, porque às vezes as comunidades são muito isoladas. E não é incomum de membros da própria família acabarem se relacionando entre si, o que inclusive gerou, aqui tem história também, aqui tem lendas, a lenda do Boto. A lenda do Boto, ela surgiu historicamente para justificar o aparecimento de pessoas grávidas em comunidades pequenas e ninguém sabia quem era o autor. Então, chega de Boto, chega de costumes antiéticos, aí fala, sempre foi assim. Não, mas as coisas mudam. Um belo dia a gente já foi canibal, um belo dia estivemos em guerras horrendas e o ser humano precisa evoluir. Sim, para frente, né? Bola para frente. Embora não seja um tema muito leve, é um tema muito pesado, mas é importante que a gente traga informação. As alterações legislativas são de muito interesse dos estudantes, especialmente, se algum estudante nos acompanhar. É bom que entendo que é um reflexo muito grande para a prática, elimina uma grande tese de defesa, que é essa defesa de que houve a constituição de família, e eventuais ouvintes, fiquem atentos aí, mudança legislativa muito, muito, muito importante. Mais um adendo, vai cair em prova, tá? Vai cair prova, né? Não tenha dúvida. Prova mais do que certamente. O que achas aí de uma prova de sentença criminal? É complexo, mas não costuma cair. Geralmente, as sentenças que caem para justiça estadual, pelo menos, são de crimes patrimoniais. É muito difícil não ser assim. E até aquela criatividade básica, né? Não, 4 pessoas foram no lugar, furtaram uma moto, foram no banco, sequestraram. Aquela coisa maravilhosa de sentença criminal. Qualquer dia a gente pode falar sobre isso. A minha foi particular. Porque a minha prova foram 2 segundas fases, né? A primeira foi anulada, foi aplicada a Ah, segunda pela decisão do CNJ. Nessa segunda, a sentença criminal foi segunda fase do júri. foi muito Foi interessante. Muito bem interessante. diferente, foi bem diferente. Mas, coincidentemente, eu costumava fazer simulados de sentenças criminais para cursinho, né? De estudo para concurso, né? Para a segunda fase de juiz. Já coloquei o 217A em simulado. Muito interessante. Olha, não vou fazer publi, mas eu sempre gostei muito de treinar essas sentenças. Tem sites bem interessantes que dão prática de sentença para concurso. Outro dia eu vou contar minha história de concurseiro. Eu tenho uma grande experiência em reprovar, de reprovação em todas as mais diversas fases. Já reprovei a objetiva, essa nem se conta, já reprovei em discursiva, já reprovei em sentença, já reprovei na prova oral. Então, qualquer dia a gente vai ter um papo concurseiro aqui que vai ser bem interessante. Mas, por falar de papo concurseiro, Vou só trazer uma curiosidade, por favor, aqui tem porque curiosidade, conte aí. eu já fiquei nas sentenças aí do TJ Pará, né? Qual ano? Nossa senhora, agora eu não vou lembrar. Não, fica à vontade, por favor. Você vai Conta aí. lembrar agora. Eu vou te falar qual foi o ano. Foi o ano que anularam a prova objetiva porque explodiu um ar-condicionado, algum negócio Eu do. lembro disso, cara. Agora, eu não lembro o ano, mas realmente teve um Eu ano que lembro foi lá no ideal a prova. eu lembro que eu saí da prova feliz Pegou da vida fogo. conversando com um colega
Você sai da prova, você sabe mais ou menos ali se você foi bem ou mal, né? E aí eu, feliz da vida, conversando com um colega que eu conhecia, chega uma menina que eu nunca tinha visto na vida. Ah, mas você sabe que vai anular, né? Eu falei, ué, vai anular por quê? Ah, porque explodiu o ar-condicionado lá no colégio. Eu falei, como assim explodiu o ar-condicionado? Aí saiu o vídeo depois, né? Teve vídeo, foi. Barulho, o pessoal com a prova na cabeça, Eu só não lembro correndo. se foi no Cesupa ou se foi no Ideal, mas foi algum dos colégios das provas. Eu fiz em outro colégio essa prova. Eu fiz essa prova também. Vocês E também? fiz também essa prova também. Mas são fatos de trajetória. O concurseiro tem que estar meio habituado a altos e baixos. A coisa vai evoluindo. Desde a nossa época que a gente acessava o Correio Web, fui expulso Correio 2 vezes, Web. inclusive. Bom e velho Correio Web. Vou, velho, para brigar online. Na Nossa. época, senhores concurseiros, a gente postava lá o nosso gabarito com o que a gente lembrava da frase. E aí a gente tentava conferir o gabarito por lá. Era uma doideira. Nossa. Mas, Vai falando nisso, aos já poucos. já que eu estou aqui com o meu amigo Gabriel, e já que é o nosso primeiro convidado, eu também me sinto host igual a você, mas para mim você é o meu primeiro convidado. Então a gente fala um pouco da tua trajetória. Porque assim, é importante que as pessoas conheçam o rosto por trás da toga, o rosto por trás da audiência. É, e eu não te preparei para isso, eu sei disso. Eu não te falei que isso ia acontecer, mas eu penso que, poxa, será que não seria interessante as pessoas conhecerem um pouco, fazer esse bate-bola com o Gabriel? É para falar um pouco de como tu chegou onde tu chegou. Se tu quiser contar algum caso também, ou engraçado, ou um caso que te chocou, ou um caso que você acha interessante para o nosso ouvinte conhecer. Falando aos poucos, concurseiro não falta história, né? Eu É já estou verdade. até com uma crônica preparada para colocar no nosso site, porque o Opa! Voz da Toga também vai ter Vai ter site, site, sim. que é uma crônica de quando eu fiz a Tribunal de Justiça do Acre, né? Nossa senhora, tem a da primeira fase, tem a da segunda fase. Para você ter uma ideia, no meio dessa crônica, eu indo para a prova oral, eu vi um colega cujos sapatos tinham descolado a sola, Oh, meu correndo no Deus. meio da. Nossa, Amigão tudo hoje, acontece com Maria. concurseiro, meu irmão. Tudo Tudo acontece com acontece. o O que puder acontecer. Lá no Acre também, essa foi na primeira fase. Depois da primeira fase, eu fui para o shopping lá em Rio Branco com um colega e eu recebi um e-mail. Eu era analista judiciário no TJ de Mato Grosso. Nós dois, né, no mesmo voo, para voltar para Cuiabá. E eu recebi no meu e-mail, ó, seu voo está cancelado. Falei, pô, aí, então caramba, o voo foi cancelado e tal. Ele falou, ué, não recebi e-mail não. Você não recebeu Nossa. e-mail, hein? Aí ele, não recebi Por não. Eu que liguei para a companhia aérea e falou, não, é que overbooking. Nossa. Só eu que saí. Eu falei, não, mas espera aí, overbooking você me tira, não tira a mesma pessoa. Ah, não, não tem mais outro voo para encaixar o senhor. Meu amigo foi embora. Eu fiquei, sei lá, Nossa. 8 horas, eu acho. Então, Acre não foi. Eu passei, mas eu não fui chamado, no final das contas. Acabei sendo E, chamado antes em Minas e vim para cá. e como foi para ti conhecer o Norte? Que a gente concurseiro viaja o Brasil inteiro, né? Eu sou do Norte, eu sou de Santarém, Pará. Eu vou Mas te, eu viajei para tudo quanto é canto. não, eu vou te falar, o único local do Brasil que eu não morei foi o Norte. O único local que eu não morei no Brasil foi o Norte por muito pouco. Eu teria ido se eu tivesse sido chamado antes de vir aqui para Minas. Então foi de Nordeste a Sul. Mas na tua trajetória, o que veio antes da magistratura? Teve um caminho, assim. Depois que eu me formei, Flávio, eu advoguei por pouco tempo, mas para obter prática jurídica, né? Mas, ali em meados de 2015, advoguei um pouco, aí eu advoguei no TJRJ, TRF2, TRF5 e TJRN, né? Porque eu morei uma boa parte da minha vida no Rio Grande do Norte, em Natal. Então, advoguei esse tempo, passei para analista judiciário do Mato Grosso, né? TJ Mato Grosso, Cuiabá, já que era regionalizado o concurso, né? Acabei assumindo na capital. Fiquei um bom tempo ali, depois eu acabei pedindo exoneração, um pouco perto ali da pandemia, e aí eu me dei mal porque veio a pandemia, travou todos os concursos, Nossa, e foi logo depois realmente. foi. Porque ficou incompatível ali o método de trabalho com meus estudos, né?
E quando acabou a pandemia, eu assinei a Polícia Federal, assumi como delegado da Polícia Federal. A minha primeira e única lotação foi Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E aí depois eu assumi na Justiça de Minas como Volta juiz. Redonda é pedrada, né? É bem Olha, movimentado, né? é porque o pessoal tem essa coisa do Rio de Janeiro e é pesado, porque. Não, não, eu não digo nem nesse sentido, eu digo no sentido de muito movimento. Ah, Distribuição alta. Volta Redonda, eu vou falar, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu saí de um ambiente diferente dentro do TJ Mato Grosso e eu falei, estou entrando dentro de um órgão policial, vai ser um ambiente mais pesado, por lidar com crime, armas e tudo mais. Foi um ambiente mais maravilhoso em que eu já estive trabalhando. Assim, um ambiente leve, com colegas acolhedores, com pessoal extremamente preparado. Então, foi um ambiente muito surpreendente para mim. E aí você aprende demais, né? É um ambiente em que você começa a ter muitas experiências, né? Para você ter uma ideia, olha o tipo de experiência que eu pude, né, ter nesse aspecto. Poucas pessoas sabem, mas aqui no Brasil a gente tem as usinas em Angra dos Reis, mas a gente tem uma fábrica de combustível nuclear em Resende, Não que sabia. Inclusive, ela eu tô assistindo uma série sobre o acidente nuclear de Goiânia. Isso você me vê Conta lá, tu chegou a visitar as instalações? Eu não cheguei, eu até fui convidado, mas aí eu era o delegado titular do chamado Copren Resende, né, que era um colegiado que cuidava dessa questão do combustível nuclear em Resende, porque Volta Redonda é ali do lado, né, e abarcava Resende. Então eu tive bastante contato com uma área do Brasil que é pouca gente que tem, né, então eu cheguei a visitar bastante coisa, ter contato com bastante coisa, que eu nunca imaginei que eu ia ter, né? Então você acaba ganhando essa experiência, você acaba tendo contato com coisas diferentes. E eu acredito assim, é interessante, coisas que eu vi como analista, como advogado, até nos meus estágios, né? Hoje é o que me sustentam na minha atividade como juiz. Eu tenho certeza que é assim também com você. Ah, não, com certeza. Isso motiva. E por falar em motiva, vamos para o nosso quadro de notícias, assim que você me autorizar, porque temos notícias para tratar aqui, entre elas, notícias importantes para o conhecimento dos magistrados, notícias importantes para o conhecimento da população. Por exemplo, eu vou noticiar para os nossos colegas magistrados que está aberto as inscrições para o Inovare desse ano. Caso os senhores tenham iniciativas que achem que mereçam ser compartilhadas, o prêmio está aberto. Não perca, que só vai até o dia 5 de maio, então metade do prazo já foi. Já chegou a inscrever alguma iniciativa no Inovare, Gabriel? Nunca cheguei, ainda não. Eu tô com tanto projeto, Flávio, que hoje eu sou juiz aqui da Vara Única de Biá, né? Mas eu tô em processo de promoção. Então eu tô, né, agora eu Ah, tô em sim. processo de mudança para São Francisco, né, que é no norte de Minas. E aí, além da mudança, eu também estou começando um processo ali de conversar com a faculdade que tem lá, tentar dar aula. Então, eu estou assim, tô em tanto É porque projeto. é só o que a gente pode fazer, né? A gente pode ser juiz e dar aula. Mas, particularmente, eu sou filho de professor universitário, né? Meu pai deu aula de Ah, física conta um pouco, conta um por pouco. muito tempo. Anos e anos e anos na UFRN, meu pai E foi dava aula de quê? física. Física. Física para engenharias. E aí, meu pai tem um monte de projeto, tinha laboratório, não sei o quê. Então, mas ele dava muita aula, né? Muita, 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 muita aula. Vem da ver, minha mãe também já foi professora Sua municipal. mãe também é professora? Já foi, já Já foi. foi. Mas Hoje ela daí vem esse cérebro grandão aí. Vem de pai e de mãe, cara. tem muito para aprender. Nossa Não, senhora, todos nós. Se tem uma nossa. constante na vida. Mas eu vou falar assim, o ânimo vem daí. A, 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 a vontade, o ânimo vem tudo daí. Além disso, assim, eu tenho um grande privilégio de ter pais muito trabalhadores, esforçados que passam isso para mim, né? Então a gente tem esse incentivo de puxar, correr atrás de projetos, né? É a nossa força, né? Especialmente quando a gente é concurseiro.
sem uma família para apoiar, para falar, vai, continue. Porque as pessoas às vezes imaginam que a gente nasceu em berço de ouro, que pegou assim, você saiu da fralda para a toga. E não é assim, né? Existe um processo um bocado longo. Eu, pelo menos, demorei um bocado, assim, eu demorei só de específico magistratura 5 anos. Outro dia eu conto. Então é importante as pessoas entenderem que é um processo. E Nossa quando a senhora. gente chega na toga, vem muitas limitações. A gente não pode ser síndico, não pode ser administrador, não pode ser. Dar aula e se dedicar para a toga. E se você conseguir tempo, porque é um esforço hercúleo para conseguir administrar as duas coisas. 100%, 100%. Mas só de saber que tu vai seguir o legado dos teus pais, cara, que orgulho. Não, eu gosto bastante, gosto bastante. É, E aí eu já estou lá em contato também, mas é muito projeto, muita coisa na cabeça, né? Muita coisa para fazer. É. Eu estou falando aqui contigo, mas eu fico sempre de olho aqui no WhatsApp, de vez em quando surge um alvará para um alvará aqui É para o assinar. tempo inteiro. Não, não tem hora. É assim, eu sou do execução penal também. Minha vida. Até eu tenho que avisar o público. O público, o juiz de execução penal não apenas solta pessoas, ele também prende e solta. É uma constante de vai. Porque só noticiam quando a gente solta, né? As pessoas só falam assim: não, a polícia prendeu, a justiça É, soltou. Só que a pena não é perpétua, né? Uma hora ele vai sair. E aí, quando a gente prende, ninguém fala. Aí foi a polícia que prendeu. Mas o mandado de prisão tá o nosso nome ali. tem, viu? Nossa senhora. Hoje eu E tive custódia já. teve Quase, audiência de custódia também. quase Eu todo dia. tive uma audiência com um adolescente hoje. Foi bem emocionante, na verdade. Porque era de ato infracional, só que quando acabou a audiência, eu tive a sorte de ter um promotor muito sensível, uma defensora muito sensível. E, curiosamente, estava encaminhando para a sentença e a gente teve uma conversa informal com a irmã do réu, que estava lá. E a gente, nessa conversa, teve uma conversa muito boa com ela, com o adolescente, com a assistência social, e a gente conseguiu uma solução melhor para ele. Ah, E são pequenas coisas, são pequenas alegrias. São as pequenas alegrias da vida adulta. Essas alegrias ninguém tira de nós. As pessoas não imaginam como é bom não precisar aprender alguém e fazer o que é certo e achar um caminho humano sem precisar necessariamente usar toda a força estatal. Deixa a força quando precisar da força. Quando não precisar da força, a gente deixa a força de lado. olha, Mas, por falar, eu pode vou de- falar. se você me permite, eu vou depois Pô, tentar trazer, se eu puder, se eu achar, uma audiência de custódia que eu fiz aqui também, graças a Deus, tem um promotor muito bom, muito sensível, né? Que me ajuda demais aqui. E a gente teve uma audiência de custódia que eu olhei, o rapaz já era reincidente em questão de violência doméstica. Quer dizer, ia ser reincidente, né? Ele já tinha cometido anteriormente, estava ali de novo cometendo. Eu não lembro se ele já tinha trânsito julgado ou não, mas estava cometendo de novo. Eu falei, nossa, tem que prender esse cara, não tem jeito. Aí eu fui falar com ele e ele começou a falar comigo, chorando, falando o seguinte: não, eu não queria bater nela, não queria bater nela, eu simplesmente eu tive um ataque, que eu estou muito mal, que eu estou querendo arranjar um emprego, eu não consigo arranjar um emprego, eu não consigo cuidar da minha mulher, eu não consigo cuidar do meu filho, eu não consigo dar conta, e ele teve um ataque, ele ia se matar, e a mulher se meteu no meio para tentar salvar, e aí ela se machucou nossa, junto. Lá no Reddit tinha falando, né, que ela não queria representar. E aí, no que se transformou a audiência de custódia? Se transformou no juiz, no promotor e no advogado, tentando acalmar o rapaz, achar soluções. Então, o Ministério Público já conseguiu arrumar várias medidas ali de ajuda para a parte psicológica dele, enquanto o advogado já tinha falado: não, já liguei para o empresário que eu conheço aqui, ele já conseguiu arranjar um emprego, já vou falar com ele amanhã, já vou levar ele para lá para conseguir esse emprego, vai dar tudo certo. Bom, eu não ouvi mais falar do cara desde então. Eu espero que ele tenha conseguido melhorar e seguir da vida. mas olha, isso é transformar vidas, viu? Isso é transformar vidas. Parabéns. Isso toca. Parabéns. São os momentos que tocam a gente, são esses aí. Isso é legal que você falou. Não é confortável prender alguém. Não é algo que eu particularmente faça gostando, não. Não, eu até ficaria preocupado se estamos falando com um maníaco psicopata de você. Eu quero prender pessoas porque eu gosto. Eu acho que não é bem assim. As pessoas é dever, a gente faz porque precisa, mas não é prazer. Nossa, que legal, prendi 3. Que alegria, vou dormir feliz. Mas é uma imagem que eu acho que muitas pessoas tiveram quando eu provavelmente cheguei aqui,
que já falaram, né? Ah, o ex-delegado está chegando. Não, realmente. É o contrário. E é exatamente o contrário. Por eu conhecer aquela realidade ali, né? A linha de frente da polícia, saber os E eu desafios. acho que isso te deu uma sensibilidade para saber quando precisa e quando não precisa. Quer Porque dizer, nem tudo é caso de espero prisão. que Às sim, vezes a né? prisão piora. Às vezes a prisão acaba piorando a situação. E falar em situação, temos mais uma notícia interessante para tratar, que são as nossas metas nacionais 2026, no 19º Encontro de Florianópolis, que houve ano passado. E é bom a população saber quais são as nossas metas, que o judiciário tem meta, tem muita meta. Que a galera pensa que a gente está ali no bem-bam e não faz nada. E temos como a meta 1, repetido, né, julgar mais do que julgar mais processos do que são distribuídos. Meta 2, julgar os mais antigos, ou seja, para o TJ, que é o nosso caso, a gente tem que julgar 100% dos processos que entrarem até 2019. Para o TRT, vai ser 2020 e assim vai. Perdão, o STJ 2019, o TJ 2023, pelo menos 80% do que entrou até 2022 no primeiro grau, 90% até 2023 no segundo grau, 95% do que entrou até 2023 nos juizados e turmas recursais, e 100% dos processos de conhecimento pendentes há mais de 15 anos. Temos também a estimular a conciliação. Eu tenho uma sessão maravilhosa. O Thiago, eu estava na comarca de Faro, divisa com Amazonas, né? E às vezes eu estava ali na sala de audiência e eu estava esperando, né? E ele estava ali conversando com as partes. E às vezes tinha um quebra-pau ali na frente dele, né? Não, porque não sei o que e tal. Aí quando eu ia lá, quando eu via, ele vinha com acordo. Peraí, o que aconteceu nesse. Não, não. Ele falava assim pra parte: Peraí, você não tá devendo? Tô. Então por que a gente não negocia para pagar? Às vezes ele ia numa forma simples de resolver o problema e funcionava. E é mais um aspecto da justiça que ninguém enxerga. É de solução de conflitos. Não só punir. A gente também resolve vidas, às vezes, numa conversa. E eu vou te falar mais. Uma impressão que eu tenho, me fala se é a sua também. Muitas vezes os conflitos chegam no judiciário e as pessoas não estão nem tão interessadas em seguir o conflito, elas estão interessadas em serem ouvidas. Então, o É juiz verdade. para. Então, muitas vezes, até já me perguntaram, por que o senhor deixa ficar falando? Eu falo, eu deixo. Porque depois que ela acaba de falar tudo o que ela quer e desabafa, muitas vezes eu consigo chegar e numa negociação e a coisa acaba ali. Mas assim, constante. Até em criminal, tá? Quando com questão de queixa-crime, até em criminal Deixa dá eu para falar. resolver. Muita coisa. Deixa falar, deixa desabafar. E aí pega e resolve tudo com base na conversa. Melhor justiça. Já aconteceu até de darem uns ataques ao judiciário, né? A pessoa falou, porque a justiça. Não, deixa eu falar, deixa eu falar. E as pessoas às vezes saem tão aliviadas. Essa escutativa também faz parte da profissão. Porque a gente também acaba adquirindo com o tempo técnicas de psicologia. Não sei se tu já se deparou que conforme eu fui avançando na carreira, eu fui me tornando um melhor amigo. As pessoas realmente procuram para desabafar, conversar, que a gente acaba ouvindo um pouco mais. Não sei se eu estou ouvindo agora, porque eu estou meio empolgado com o primeiro programa, mas a gente costuma aprender a ser bons ouvintes. Não, mas é exatamente isso. Exatamente. Isso eu percebi. Né? Eu tento, pelo menos, fazer isso até nas custódias. Né? O pessoal gosta muito de desabafar e falar É, muito, não sei o quê. deixa. Eu deixo. Assim, na medida do possível eu deixo, né? Porque também tem vezes que sai um Sim, pouco. sim. A Se não gente houver não é nenhum tipo de acesso, A gente, mais. às vezes é engraçado, porque eu já tive situações que a parte estava quietinha e quem estava ali para representá-la estava nervoso, bravo. Eu falei, Aconteceu. excelência, vamos ser elegantes. Olha, a parte está tranquila aqui, não precisa disso. Ou então, eu acho muito engraçado quando alguém fala do nada um pela ordem. Eu passo Ah, a palavra. É, passo a palavra à defesa para perguntas. Excelência, pela ordem. Não, mas eu te dei a palavra está contigo, pode ficar à vontade. Não precisa. É muito seriado norte-americano. Protesto, excelência, bate na mesa. tem esse filão, né? Que são muito bons. Mas é aquilo Fala que. ainda. Olha, vai um elogio aqui pro pessoal de BA aqui. O pessoal é muito tranquilo. De forma geral, assim, Mineiro, né? é bem. Mineiro. Vai comer um pão de queijo, tomar um Lá, né? cafezinho. Eu cheguei aqui, primeiro dia na minha casa, os meus vizinhos vieram me receber com pão de queijo. Literalmente, Mineiro, cara. parece brincadeira.
literalmente, Não, batendo e na eu minha estava porta. semana passada no Encontro Nacional de Execução Penal e Alternativas Penais, e como é bom ouvir o mineiro. É gostoso, é legal de ouvir as palestras, e o mineirês é legal, um povo muito bom. Eu gosto muito Isso do é bom mineiro. demais, isso é bom demais. Mas assim, eu vou te falar, porque eu já morei em tanto canto do Brasil, eu tenho tanta coisa boa para falar de tanta gente, mas hoje, assim, em Ibiá, o pessoal, os advogados, né, são muito respeitosos. Né? O que eu falo da cooperação judiciária. Uhum. Muitas vezes, principalmente em criminal ali, ao invés de sair seguindo com a coisa, o advogado chega, conversa com o promotor, tá tudo certo, vamos assim, vamos assim. Já chega ali no ponto e já resolve as coisas. É o melhor jeito de lidar, para mim. A melhor resposta é aquela que é construída, né? Vamos Pronto, construindo uma resposta. maravilha. Olha, continua, por favor. Por favor. Tá? Eu vou fazer um contraponto, que você está falando das metas. Eu também Ah, tenho sim, claro. uma notícia proveniente do CNJ Opa. que fala que o Judiciário inicia 2026 com o menor estoque de processos pendentes em 6 anos. Né? Embora sejam 75 milhões de processos pendentes, ainda assim. Né? Olha só, em 2024 eram 79 milhões, 2025, 75 milhões. Ah, vamos falar de número? Eu gosto de número. Vai Alguns lá. números que são interessantes. Não, eu não vou falar o número em si, mas as pessoas elas confundem um pouco, porque, por exemplo, a estrutura judiciária não mudou muito de 2013 para cá, mas a Não. demanda aumentou vertiginosamente. E, além disso, a gente, por escolha da nossa república, o nosso constituinte falou o seguinte: olha, nós queremos que exista um amplo acesso ao poder judiciário. O juizado não paga custas, e existe um princípio de inafastabilidade da jurisdição. A gente, via de regra, não exige esgotamento de instância administrativa para poder judicializar. Tanto que o nosso maior cliente, o nosso maior consumidor de serviços judiciais é o próprio Estado, que Sim. judica muito, o INSS judica muito, os estados judicam muito, e a nossa estrutura se mantém com uma demanda cada vez maior. E isso ninguém vê, né? Isso os canais de comunicação em massa não costumam mostrar. A estrutura permanece defasada com Sim. uma demanda cada vez maior. As metas estão vindo todo ano, a gente está dando conta das metas, é só olhar o Justiça em Número, o histórico demonstra isso. E, assim, é uma questão que a população precisa entender, porque, em que pese todos os ataques à magistratura, eu até posso comentar daqui a pouco uma notícia, a gente está aqui para comunicar e mostrar, olha, as coisas não são bem assim. O pessoal trata como, o judiciário lento. Não, mas é o judiciário mais assoberbado. Somos 18 mil para 79 milhões de processos. 75 hoje. 75 milhões que reduzimos. Está tendo redução. Reduzimos. Mas isso era de 2025. Agora eu não estou achando quanto foi 2026. É só É. a notícia do CNJ inicia 2026 com o menor estoque de processos pendentes. Então, ao mesmo tempo, temos um dos judiciários com maior estoque do mundo, e a proporção processo-juiz é uma das maiores do mundo. É uma das maiores do mundo. Se for comparar com os juízes franceses, ingleses, americanos, eles julgam 200 processos por ano, 400 processos por ano, enquanto a gente julga média baixa aqui, 2.500, 3.000 processos por ano. Sim, sim. Eu lembro de alguns dados, aí eu não lembro. Em grupos, você já deve estar também nos grupos, que alguns colegas compararam a distribuição anual dos juízes norte-americanos, eu não vou lembrar dos Sim, números agora, mas a distribuição anual dos juízes norte-americanos seria equivalente a um mês de distribuição nossa, ou alguma coisa parecida assim. exatamente. Eu fiz um dossiê sobre isso uma vez, que era sobre o custo da eficiência, né, de o quão custoso é manter essa máquina administrativa. Porque existe uma erosão silenciosa sobre a nossa carreira, um ataque contínuo, mas não se olha para todos os números. As pessoas olham, por exemplo, para o Poder Judiciário como um poder que tira. Gastou tanto com o Poder Judiciário. Só que nós também somos uma grande fonte de arrecadação. Seja arrecadação direta, com custas, seja arrecadação por meio dos próprios processos judiciais de arrecadação fazendária. Eu vou Se cobra além, muito pelo Poder Judiciário. processos que não tem valor. Né? Eu todo dia, praticamente, eu assino processo de internação de cirurgia. Sim. E os processos que não têm preço.
E se fosse cobrado, qual seria o valor de mercado desse tipo de direito garantido? Hoje eu assinei 2 de adoção. Qual o preço que isso tem? Né? E aí, Olha, se você for analisar, tem todo o estudo social, tem todo os seminários, tudo que tem que fazer para chegar naquele ponto. eu vou dar um exemplo aqui, 2024. O custo total de despesa do judiciário, que não é só juiz, é juiz, servidor, prédio, energia, tudo, foi 132 bilhões. Nós devolvemos só por arrecadação direta 79 bilhões. Ou seja, um retorno líquido, se formos considerar uma empresa, de 59%. Fora o que nós contribuímos com a arrecadação, com execuções fiscais e outras ações de Estado. E a gente está falando E de isso arrecadação direta, né? é uma captação de... exatamente. O Então, serviço social ainda que é prestado e tudo. Que é, em outros países a gente também tem questões que são resolvidas muito de forma administrativa, né? então, O judiciário. Mas eu dou um exemplo básico. Se por um acaso a gente fosse uma empresa, o judiciário brasileiro é uma empresa, vamos lá, estamos aqui empresa. A gente vai tem filiais que, entre aspas, não são lucrativas, mas são necessárias. Por exemplo, uma vara criminal. A vara criminal não arrecada, mas diz para alguém que quer acabar com as varas criminais. Bora acabar com prisão e soltura. Não vai, porque a gente garante direitos. Não só prende, como garante que alguém não seja ilegalmente preso. E isso não tem preço. Saúde, que tu falaste agora, de liminares. Quanto custa uma liminar para manter alguém vivo? precisamente. E assim, Você vai quantificar em valores uma vida? não tem como. Uma ação civil pública que trata de meio ambiente ou de outros valores materiais são ações que não tem como mensurar o ganho populacional. Fora as que o Estado optou por não cobrar, como os juizados especiais, que é uma forma de acesso à população mais carente. É uma parcela significativa da nossa demanda, é juizado. Imagina se a gente falasse assim, não, vamos fazer o seguinte, reforma do judiciário. A partir de agora vamos cobrar um preço alto para entrar no judiciário para poder reduzir a demanda. Não foi essa a opção. Pois é. A opção foi a gente poderia arrecadar mais. Quem sabe o valor das custas superaria o valor do investimento. Se a gente, com tudo isso, devolve 59% do que é investido, imagina se nos fosse permitido, se não houvesse. Não que nós queiramos isso, não é o que o judiciário quer. Pelo contrário, o juiz aqui que está nos ouvindo, a juíza que está nos ouvindo, o colega que está nos ouvindo, sabe o quanto ele devolve de tempo, que não existe recurso mais precioso. O quanto se abdica da família para estar num júri, para estar no interior. Plantão, as pessoas não sabem, mas a gente não recebe por plantão, hora extra. Não existe isso de 8 às 14, 8 às 18. A hora que a gente for demandado, a gente acaba tendo que trabalhar. Se for necessário, eu sou de presídio. Se tiver uma rebelião de fim de semana, à noite e tal, eu vou ter que estar lá para negociar. Fora que, se for dividir o custo do judiciário por habitante, é curioso, porque já tentaram fazer esse cálculo? O valor gasto com o Poder Judiciário pela população dá um custo anual de R$ 332, um custo mensal de R$ 27,68, morra de inveja, streaming, e um custo diário de 92 centavos para o brasileiro. Brasil, isso aí? Brasil. O preço que se optou pelo investimento que se faz em toda a estrutura, não é investimento em juiz, em toda a estrutura, e considerando o que nós devolvemos. Fora que essa despesa por habitante, ela não aumentou muito de 2014 para cá. Ou seja, a gente manteve, embora o custo de vida tenha aumentado, o custo do judiciário por habitante não teve um grande aumento. Partindo de 639,52 em 2019 para 689 em 2024. Número, querem número? Tá aí. Toma aí número. Por falar em números, queres comentar? Fizeram um editorial bastante pesado sobre a magistratura. Eu sei que é um assunto pesado, talvez a gente não goste, e não é o objetivo do nosso canal, podcast, ficar rebatendo, que a gente não quer aqui brigar. A gente está aqui para esclarecer. A gente está aqui para tentar mostrar um outro lado da moeda, tentar mostrar que existe. Você não pode categorizar uma gama de trabalhadores, que os juízes também são trabalhadores, na pecha de gananciosos, na pecha de problema da República.
Eu não sei se eu já te mandei um editorial que tratou Vou sobre isso. fazer até um adendo, Flávio, que você está Fica à vontade. falando, e eu acredito que você vai concordar comigo no que eu vou falar também. Bons profissionais, isso não é só de juiz, isso não é só de direito, isso não é só no serviço público, isso é geral. Bons profissionais que querem trabalhar, que querem desenvolver um trabalho, querem que os maus profissionais sejam extirpados. Isso aí é regra. Então, assim, existem maus profissionais? Vão existir. Em qualquer área vai existir. Né? E eu tenho certeza que os bons profissionais não querem trabalhar do lado desses maus profissionais. Claro. Agora, o que eu acredito que muitas vezes ocorre, e também não só dentro da nossa área, mas de forma geral, que muitas vezes a gente pega uma exceção, generaliza e coloca para uma classe toda. E aí é que se transforma num problema. Né? Nesse caso que você está citando, eu acredito que envolve um pouco dessa generalização que a gente está explicando, acaba atingindo muita gente que está fazendo um trabalho silencioso, que está ali no dia a dia, e, e acaba vendo certas coisas que não se aplicam a eles, né? É até curioso, porque quando. Eu lembro que na época da Lava Jato, que não tem muito tempo, as pessoas, nossa, o judiciário, poder salvador, nossa, que legal. De repente, de alguns anos para cá, o judiciário virou uma pedra no sapato. Parece que nós fomos transformados mesmo num pária da República e causa muita dor, porque são profissionais que são generalizados como uma pecha muito negativa e nós temos família, nós temos amigos, nós nos relacionamos com a comunidade e não reflete a forma com que nós nos relacionamos. Perfeito. É uma forma que não combina, sabe? Parece que existe muito ressentimento, muito rancor. Eu lembro que quando eu ingressei na magistratura me foi alertado isso. Olha, tu vai arrumar um inimigo por processo. Eu, por quê? Porque você vai todo dia estar condenando um, ou julgando procedente pedido de um e necessariamente improcedente do outro. Eu falei, não, isso é um trabalho técnico, isso não vai acontecer. 10 anos depois. Você sente isso na sua cidade? Honestamente, eu sou bem querido, eu jogo bola. Eu jogo futebol na quarta com o pessoal da Polícia Federal. E também jogo com. Tem um grupo, o Campo Novo, maravilhoso, de gente de todas as categorias. E ninguém conta mistério comigo, não. Me quebram mesmo, se tiver que chutar a bola na minha cara, chutam. Não tem problema, não tem Ninguém dá juiz carrinho ali. de propósito, não, né? Espero que não. Já tive dúvidas, mas estou brincando. A gente é muito bem recebido. Então a Eu não. impressão que o editorial passa é que os juízes são odiados pela sociedade. E, gente, eu converso com tanta gente, jogo bola, brinco, e eu não vejo esse ressentimento todo. É isso que eu digo. É a mesma impressão que eu tenho aqui na cidade. Óbvio, deve ter alguém que não gosta de mim, mas não é a impressão que eu tenho. Assim, todo mundo que eu falo elogia o trabalho, agradece e tal. Olha que situação interessante. Teve um rapaz que já foi réu em alguns processos aqui criminal, né? E era testemunha em outro. Acabou a energia aqui, né? Agora, vamos lá para os problemas do interior, né? Acabou a energia, voltou só em metade da cidade. Aí eu pedi, pronto, ô, posso fazer aí, que aqui no fórum não tem energia, na promotoria. Fui lá na promotoria acabar de fazer a audiência. Eu, no meio da rua, a mãe dessa testemunha que já foi réu me reconheceu, veio me dar um abraço do nada. Pois é, E tá eu sem vendo? entender nada. Eu falo, cara, mas já condenei o filho dela, cara. Ela tá pensando, falando que me admira muito, não sei o que. Cara, mas já condenei o filho dela, ele está sendo escutado ali como testemunha, ela está ali. Então, quando vem esse tipo de notícia, me surpreende, porque não é a impressão que eu tenho no meu dia a dia, e eu tenho certeza que vários outros colegas que promovem um trabalho legal também não têm essa impressão. Então, essa generalização é que eu acho que é o grande problema. É verdade, é verdade. E assim, quando fala-se, por exemplo, que a população não aguenta mais ser saqueada pelo Poder Judiciário, saqueada. Eu me sinto um pirata, o Jack Sparrow no meio do mar. Não combina, sabe? Não me sinto merecedor dessas palavras. Quando alguém fala, vamos
separar essas palavras negativas e falar saqueadores da República, os juízes. Gente, os juízes trabalham muito, mas muito, não é pouco, não. E eu não falo só por mim, eu falo por diversos profissionais que eu conheço, pessoas estudiosas, pessoas que se preparam antes para estudar autos, estudar processo. Não acho que seja a forma de tratar um profissional, seja ele qual for, não só o Poder Judiciário, nem o Poder Judiciário, nem ninguém. Generalizar uma classe e chamar de corrupção institucionalizada, de dizer que o poder que deveria zelar pela aplicação da lei é campeão em violentá-la para enriquecimento próprio. As pessoas acabam assumindo essa pecha por desconhecer a realidade do juízo. Inclusive, aproveito. Como você bem diz, o objetivo aqui não é atacar ninguém, mas Não. justamente trazer essa realidade para quem não conhece, quem tem curiosidade, ou quer se aprofundar, ou tem alguma curiosidade. É justamente isso, né, que a gente está tentando aqui com esse programa, se aproximar um pouco da sociedade, para passar um pouco dessa realidade, para conversar um pouco, para mostrar quem são essas figuras que estão dentro dos gabinetes, né? É verdade. Mas olha, hoje foi um avanço muito grande de comunicação. A gente indo para o quadro dispositivo, a gente poderia até encerrar com uma reflexão sobre isso, sem parecer sermão, sem parecer o fim de mata de audiência. Pedir antes, para Perdão? fazer dentro um quadro extra aqui, Claro, se por você favor. concordar, eu gostaria sempre assim, antes do final do programa, a gente pegar, alguém sugerir sempre um filme, uma série, um Eu livro, adoro. enfim, Excelente. alguma coisa que possa acrescentar. E como bom nerd que eu sou, né? E para Tamo junto. justamente tirar um pouco essa imagem de juiz sisudo, que só lê clássico, que é aquele cabeçudo e tal, vou sugerir diferente, tá? Vou sugerir um mangá Opa, para ser um qual? bom nerd, Qual? que está sendo lançado no Brasil. Vou sugerir Hajime no Ippo, Hajime no Ippo maravilhoso de boxe. né? É Está sendo lançado sensacional. no Brasil. Então, tá uma versão bonitinha com sobrecapa e tudo mais pela MPEG. E basicamente assim, se eu puder resumir, trata muito de autodescoberta, perseverança, de amizade. O mangá ele trata muito de uma pergunta, né, que o protagonista se faz em determinado momento O da que é obra, ser forte? o que é ser forte. E é um mangá de boxe. Bem, não vou dar spoiler, mas tire suas conclusões do que é ser forte realmente. Será que é bater nos outros? Olha, tá aí, Será que sensacional. o Sensacional. mangá puxa a gente para outras direções? E é um mangá, né, que tem um baita desenvolvimento também de personagens secundários, né, e essa questão da autodescoberta, afinal, o protagonista era um rapaz que sofria bullying na escola, né? E através do trabalho, da autodescoberta, de amizades, ele começa a se aprimorar e começa a tomar um caminho bem diferente. Então, Nossa. fica a minha recomendação desse programa. Como está sendo lançado aqui no Brasil, eu tenho os 3 primeiros volumes, acho que o quarto também tá vendendo, está em um formato bem legal. Para colecionador também, a lombada tá super bem feita, então fica uma recomendação bem diferente, bem nerd, bem diferente do que as pessoas esperariam, talvez, de um juiz que fica dentro do gabinete. Muito bem, então vamos fazer recomendações. Eu tenho uma recomendação então de um anime muito bom que chama A Voz do Silêncio. Se você não chorar com esse anime sobre bullying, Koe no Katachi, você não chora com Conheço. mais nada. Eu tenho um Porque mangá. é sensacional, é emocionante, eu gostei muito para reflexão. Reflexão eu também eu gostei muito do anime, eu não cheguei a ler o mangá, eu assisti o anime, do Full Metal Alchemist, que também é de muita reflexão, tem muitas. Eu acho muito legal a questão da alquimia, do um é tudo, tudo é um. E isso, incrivelmente, é uma lição que eu levei para a vida. A gente. Não, você não pode simplesmente ignorar a parte, senão você não tem o todo. E a gente, na magistratura, também é parte de um todo. Embora Sim. estejamos sendo muito atacados, a gente faz parte dessa república, a gente é um dos pilares. E no lugar de se pensar em fortalecer a magistratura como poder, como trabalhadores que somos, existe uma tentativa desenfreada de
desmerecimento da categoria, desmerecimento da função. Gosto muito de Fullmetal Alchemist. Em relação às séries que a gente está assistindo, eu estou assistindo agora a série do acidente nuclear de Goiânia. Tá Nossa, bem produzido. sério, você vai me quebrar um pouco, que faz um bom tempo que eu não paro para assistir séries. Sabe a última que eu assisti? Ó, Aquela Dinossauros da Netflix. olha, a última. Isso me levou a uma maluquice de pesquisar sobre a inteligência do Tiranossauro Rex. Comparar Genial, com o que tem. genial, genial. Eu também, é resquício da minha infância nerd, eu também gosto muito de dinossauro. Na minha época tinha um negócio chamado chocolate surpresa, Com os cartões, com claro. cartão de dinossauro. Opa, A maior alegria era ter bom um cartão demais. daquele. Sobre documentário também, se alguém quiser, do juridiquês, existe um documentário chamado A 13ª Emenda, que ele é baseado no livro A Nova Segregação, da Michelle Alexander, que é muito interessante também. A gente pode depois também ter uns canais culturais, viu, Gabriel? Ele vai fazer, esse livro e o documentário fazem um paralelo entre a história da escravidão e as políticas de carceramento em massa das décadas seguintes, seja da guerra às drogas, guerra ao terror. É uma coisa bem interessante que a gente podia conversar em um canal separado, mas fica a dica, quem quiser assistir e ler, maravilhoso. Certamente. E agora qual a lição do dia, Flávio? Bom, a primeira lição do dia é que a magistratura está aqui tentando reconstruir um círculo de confiança. A gente sabe que se está tendo muitos ataques em relação à nossa classe, significa que, infelizmente, a gente, em algum momento, deixou de se comunicar e as pessoas pararam de confiar no nosso trabalho. Então, estamos aqui nessa tentativa de retomada de confiança, que a população volte a enxergar os trabalhadores que somos, a classe que somos, olhando o todo e não as partes que eles entendem que não se adequam à narrativa de sucesso do que deveria ser a magistratura. E você, meu amigo Gabriel, qual seria a sua lição do dia? Qual é a reflexão que você gostaria de trazer? Mais do que uma lição, mais do que uma frase, eu gostaria de acabar o programa com um convite. Opa, aqui tem convite. Que é para que as pessoas se aproximem, venham conhecer não só o programa, mas a realidade, né, da magistratura, conheçam um pouco os nossos rostos, né, conheçam um pouco a nossa realidade. Esse é um espaço aberto. Eu acho que não conheço uma iniciativa que tenha aberto tanto as portas assim para a sociedade. Então, eventualmente, a gente vai até mesmo responder pergunta e trazer temas que sejam, né, propostos ou curiosidades que as pessoas tenham. Então, realmente é uma oportunidade de se aproximar, de tirar as curiosidades. Então, quero convidar estudantes, juristas, Perfeitamente. membros da sociedade. Quem se interessar vai ser muito bem-vindo. Então, acho que é com esse espírito assim que eu gostaria de terminar esse primeiro programa. Oh, maravilha. Então, sintam-se acolhidos pelo nosso programa Voz da Toga. Tirem as togas dos corpos e vamos pensar numa magistratura unida, numa população que se comunica conosco. Hoje nós tratamos, então, primeiro, umas boas-vindas e acolhimento, com o meu amigo Gabriel. Trouxemos um pouco de história, sobre a história do Gabriel, projetos sociais do Poder Judiciário. Trouxemos também técnica, trouxemos um pouco sobre novidades legislativas, a gente sempre vai trazer, que é um canal de cunho educativo antes de tudo, e também notícias em que nós tentamos reconhecer. Nós sabemos que a magistratura não é perfeita, mas estamos aqui para trazer essa conversa e buscar nos aprimorar e também contextualizar certos ataques que são desnecessários. A gente maduro o suficiente para poder conversar sem precisar de nenhum tipo de adjetivação, ataque, etc. E com isso, com um agradecimento enorme pela presença do Gabriel. Gabriel, muito obrigado e conto contigo já no próximo programa. Espero que tenha gostado da conversa e que o público também aprecie o nosso primeiro podcast. Que seja apenas o primeiro passo. O primeiro de muitos. Tudo de bom, pessoal. Valeu. Até a próxima. Se inscrevam no canal, sigam o nosso Instagram, nosso @Voz da Toga. Vou deixar no link a nossa página, o nosso Instagram e todo o material necessário para vocês conhecerem os nossos conteúdos. E vamos estar sempre trazendo aqui novidades legislativas, dicas de mangá, dicas de série, dicas de livro.
sonho aqui com o nosso clube de leitura, nosso clube de filosofia, nossos altos estudos em penal, civil. Esse canal vai ser um canal que vai servir para informar a todos. Não se esquece, Gabriel, vamos também ter nosso canal de discussão de jurisprudência. É isso. Com certeza. Pessoal, tudo de bom.